Olá, tá começando mais um Metalcast, o podcast da TV Mineração, que é onde a gente recebe entrevistados, pessoas com renome, de peso, para falar um pouco mais do setor mineral. E hoje a gente está recebendo aqui o Flávio Ramos e o Marcel Barreto, que são representantes da Core Case, que é uma empresa que desenvolve produtos e soluções para o setor mineral com foco em mineração e sustentabilidade. Muito obrigada pela presença de vocês, bem-vindos. Bom, eu que agradeço, a gente que agradece, né, Marcelo? Com certeza. Bom, então vamos começar falando um pouquinho mais do trabalho, né, da empresa. São 14 anos no mercado e ela tem se destacado, né, liderança no setor em trazer soluções inovadoras para o setor mineral. Explica um pouquinho, né, quais são essas inovações e essa trajetória da empresa. Então, nós estamos há 14 anos no mercado, né, e eu, juntamente com o Daniel, que é geólogo, é meu sócio, né, e diretor da Core Case, a gente começou esse trabalho com uma ideia lá, inovadora na época, pois as empresas trabalhavam com caixa de madeira e a gente queria trazer uma evolução, né, para o setor, que seriam as caixas de plástico. Porém, em vários estudos, né, o Daniel veio com essa ideia, me convidou para fazer parte desse trabalho. Vários estudos dele e depois comigo, a gente acabou chegando à conclusão que nós poderíamos, além de inovar, trabalhar também com uma matéria-prima, um material que trouxesse, além da inovação, uma pegada de sustentabilidade, que seria importante para aquela época, né? E a gente até, falando de 14 anos atrás, hoje a gente vê que não era importante somente para aquela época, é muito importante para a atual época que estamos, né? Então, o que aconteceu? A gente começou a trabalhar com matéria-prima reciclada, né? Então, toda a matéria-prima reciclada, toda a matéria-prima que a Core Case trabalha hoje, ela vem de coleta de cooperativas, né, que passa por um processo todo junto às recicladoras para até chegar a gente. Então, isso aí, além da pegada de inovação, porque os nossos produtos, a gente começou com a geração 1, que foi, num segundo momento, para a geração 2, que é uma evolução da nossa primeira versão da caixa, né? E depois adapte. Então, a gente tem uma gama de produtos hoje voltados para a mineração com a intenção de agilizar o trabalho das pessoas que estão lá na ponta, que estão no campo, pensando em ergonomia também, segurança para essas pessoas. Então, os nossos produtos, eles são pensados por pessoas que trabalharam no campo, geólogos, engenheiros de minas, técnicos em mineração. Então, a gente desenvolve produtos voltados para esse segmento já há bastante tempo. Só para ficar um pouco mais claro para quem está ouvindo e eventualmente conhecendo a empresa agora, dá para citar exemplos, por exemplo, né, no mercado de empresas que já estão utilizando essas soluções, como é que isso tem sido aplicado e como que tem auxiliado, né, para o crescimento e desenvolvimento do setor? Então, a gente está tendo oportunidade, eu e o Marcel, de visitar várias mineradoras, né, também empresas de sondagem. A gente percebe e a gente tem o feedback positivo dos usuários da ponta, né, que as nossas caixas, elas, além de ergonomicamente, questão de peso, elas facilitarem o trabalho, elas também organizam melhor os galpões das empresas, né? Dando um ganho de espaço, que para eles é fundamental, né? Visualmente também fica mais bonito o galpão, mais organizado e fica padronizado, né? Num modelo só único de caixa, com uma cor padrão, né? Ou seja, a gente vem contribuindo bastante aí, acho que para a organização, né, Marcel, dos galpões aí, das mineradoras, e a gente está podendo ver isso agora na prática, em loco. O Marcel queria falar da Core Case Tech, né, que é uma divisão de tecnologia dentro da Core Case, que tem sido, né, apontado como um setor muito inovador. E qual foi a motivação, né, para desenvolver esse setor e o que ele tem apresentado? Então, como o Flávio falou, né, toda a motivação da Core Case, né, desde o seu produto principal, que são as caixas, é trazer inovação e trazer otimização para as equipes de geologia, né, dentro do âmbito ali da sondagem e dos galpões de sondagem. A Core Case Tech vem nessa mesma esteira. A gente desenvolveu um pacote de tecnologia, né, com software, com tecnologia física, nos galpões, justamente para trazer
a mesma ideia, que é otimização, organização e oferecer uma possibilidade de melhorar a produtividade e performance daquela equipe que está sempre no galpão. Para isso, nós desenvolvemos um software para trazer gestão e rastreabilidade de furos de testemunhos. Com que objetivo? Deixar de perder furos de testemunhos, né? É muito comum, eu sou geólogo, então eu vim desse mercado, vim das empresas de mineração, vivi do lado de lá muitos anos, e aí a gente tem esse sentimento, né, de como que a gente pode resolver esse problema de organização que a maioria das empresas tem. E na CoreCase a gente trouxe essa ideia de montar uma tecnologia que trouxesse organização e rastreabilidade para os testemunhos de sondagem. Hoje a gente tem um software chamado Manager, que faz toda a gestão desde o ponto principal, que é o ponto que sai da fábrica, a caixa, até o último momento de uma caixa de testemunho, que é arquivar o testemunho mesmo. Flávio, e situa a gente então um pouco mais sobre a empresa, onde é que está a sede, qual que é o tamanho de vocês e quais são os planejamentos, né, de expansão? Então, hoje a gente está no Brasil, a gente tem algumas bases, tá? Eu diria que Santa Catarina, em Araquari, é a nossa principal base, é onde a gente produz as caixas, né? E de lá a gente tem os projetistas também para desenvolverem projetos de novos produtos. Fora isso, a gente tem um projeto a gente tem dentro do nosso planejamento estratégico, né? Nosso planejamento de expansão, né? Para outros países. Então, hoje o Daniel, que é meu sócio e é geólogo e que é o desenvolvedor dessa caixa, ele está no Canadá. A gente tem um braço no Canadá hoje da CoreCase, né? Fica na costa leste do Canadá. E a gente também está desenvolvendo um trabalho muito focado na América Latina, né? Então, tem países aí que já estão utilizando caixas, aí, algumas empresas no Chile, a gente tem alguma coisa no Peru, tem na Guiana, Suriname, Argentina, Uruguai. Então, a gente está fazendo um trabalho também fora do Brasil. Uma empresa que é 100% nacional, mas que está ganhando o mundo. O objetivo é esse. E como é que funciona na prática? Né? O manager já deu uma pincelada ali, dá para explicar um pouquinho melhor esse sistema? Então, o sistema ele é implantado e o Marcel participa dessa implantação, né? O que eu acho de grande ganho que o sistema dá para o usuário final ou para as empresas é que ele pode minimizar tempo, né, nas operações. Ele dá um ganho além da agilidade. Estou sendo redundante aqui, mas ele dá um ganho na produtividade e na organização das etapas, né, que são feitas tanto no campo quanto no galpão, né? E isso aí minimiza custos financeiros, porque daqui a pouco, se a gente for entrar, né, Marcel, numa questão um pouco mais específica do setor, uma caixa que ficou esquecida no campo e você vai ter que deslocar um funcionário, um colaborador, uma caminhonete de volta para o campo, o sistema te alerta sobre isso, né? E você, antes de sair lá do campo, você já vai ter essa informação e você vai minimizar esses deslocamentos desnecessários. Tem mais controle de toda a operação. Tem mais também, controle de toda a operação, né? Então, eu acho que uma das grandes vantagens do sistema seriam essas. Sim, controles, né, como você falou, visibilidade em tempo real, né? Nós trabalhamos com... a gente tem uma plataforma de gerenciamento onde toda a equipe de geologia que está no escritório consegue visualizar a informação que está sendo produzida no campo, tanto na sondagem, quanto nos galpões, quanto nas áreas externas, né? Toda essa informação ela pode ser captada e coletada por meio de aplicativos em diversos pontos, tudo isso centralizado numa grande plataforma de gestão que traz visibilidade em tempo real para as equipes de geologia que estão fazendo a gestão de toda aquela informação. Como o Flávio falou, né, na questão de redução, né, de custos ali a decorrer do processo, a gente tem também como meta evitar ou eliminar qualquer perda ou desvio, né? Como geólogo, a gente trata o testemunho com o maior carinho possível, né? E a gente sabe que, financeiramente pensando, sondar não é uma atividade barata para o setor, né? É uma atividade super importante e não é uma atividade barata. Principalmente se a gente for pensar em projetos de exploração, que furos que estão sendo sondados hoje vão ficar armazenados por 20 a 30 anos, né? É muito comum você entrar num galpão, numa mineradora, que o furo que está lá é de 1980, de 1990,
tá? Se a gente não tem uma rastreabilidade, essa informação acaba se perdendo ao longo do tempo. As equipes mudam, as pessoas passam, as estruturas das empresas são modernizadas, mudam-se as edificações, né? Movimenta-se material para um lado e para o outro. Se a gente não tem uma rastreabilidade no tempo e se a gente não tem uma informação armazenada com segurança, tudo isso acaba se perdendo. E para renovar essa informação, é mais sondagem, ou seja, mais custo financeiro, né? É uma agregação de valor enorme, né, ao produto de vocês com essa tecnologia, porque deixa de ser um produto apenas para ser todo um sistema, né, de gestão. Exatamente. Na verdade, o que a gente pensou, esse modelo de caixa nós estamos chamando de Smart Case, né? O software é o manager. Justamente a Smart Case é isso que você acabou de dizer. É o sistema agregando valor à caixa, né? Só também abrindo um parênteses aqui, o nosso próprio logo já mostra, né, esse redondinho aqui, que quer dizer, é um testemunho abraçado por duas mãos, né? Então, a gente tem realmente uma preocupação de desenvolver hoje, e eu estou muito tranquilo para falar isso, um dos melhores produtos em nível mundial, no que diz respeito a condicionamento de testemunho em caixa plástica. Tem a questão da sustentabilidade também, que é extremamente pungente, né, na discussão do mundo atual. O setor mineral está muito preocupado com a redução, né, da descarbonização, a redução da pegada de carbono. Como é que o produto de vocês colabora? Você já deu aí umas pistas, né? Falou que vocês usam material reciclável. Enfim, fala um pouquinho mais desse impacto, como é que vocês contribuem para esse movimento que está acontecendo no setor mineral. Então, essa pergunta é excelente. A gente já vem fazendo um estudo, tá, sobre o CO2 há algum tempo, para ver qual é o impacto, no caso da nossa empresa, né, se a gente tem um impacto positivo ou negativo, né, de acordo com os materiais que a gente vem utilizando. A gente, obviamente, temos boas notícias, né, que nós temos um impacto positivo, né, porque o plástico reciclado, por ele já ter sido processado, né, se a gente for compará-lo com um plástico virgem, né, ele reduz até 4 vezes os gases de CO2. Se a gente for comparar com caixa de madeira, além de evitar desmatamento das árvores, enfim, né, ele reduz em 3%, em 3 vezes, melhor dizendo. Então, a gente tem plena convicção e, inclusive, quando a gente manda as informações para as empresas, a gente, além da questão de preservação de árvores, a gente manda também a informação de o que está impactando isso na questão de emissão de gás, de CO2. Então, a gente já vem fazendo esse trabalho, mostrando a nossa preocupação com a questão da sustentabilidade e com o ESG de uma forma geral. Pois é, essa inclusive era o meu próximo questionamento. Eu sei que a gente já está falando disso praticamente a entrevista inteira, né? A gente está falando de melhoria de gestão, está falando de sustentabilidade, falamos de ergonomia, né? Que o produto também traz esse benefício para quem está operando. Queria que vocês falassem um pouquinho mais, então, dessas contribuições, como a Core Case está alinhada, né, com essas práticas de ESG. Então, a gente, além da questão da preocupação com a questão da emissão do CO2, a gente tem alguns projetos que eu acho que são muito interessantes e que cabe a gente falar aqui. Um deles é o Inetry, que é um projeto que a gente faz lá de recolhimento de lixo em praias, limpeza de praias. A gente apoia ONGs locais no estado de Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, né? E queremos ver se a gente consegue trazer isso para Minas também, Goiás, Bahia. Estamos estudando algumas parcerias até com clientes nossos, né, que têm interesse de trabalhar. Até fica aqui a dica, quem quiser colaborar com isso seria bastante importante para nós, né, porque geralmente quanto mais empresas engajadas num tema como esse é melhor, né? Mas o Inetry, ele nos traz, além de um resultado muito positivo de recolhimento de lixo, nos traz assim uma satisfação pessoal mesmo das pessoas que trabalham com esse projeto. Porque, por exemplo, nos últimos anos a gente conseguiu do lixo extrair, fazer brinquedos e
entregar isso para a população local, né? E aí a gente está falando de população carente. Então a gente passa por todos os pilares do ESG quando a gente fala disso. E que as empresas, eu sei que as empresas hoje têm muita conscientização sobre isso, ou melhor, está crescendo a consciência das empresas para isso, né? E a gente já faz isso já há algum tempo, né? Na questão da matéria-prima, a gente trabalhou desde sempre com isso, mas essas outras questões sociais, né, elas são tão importantes quanto, e a gente já trabalha nisso aí há bastante tempo, né, Marcel? Bom, a gente está olhando para o futuro, né? Esses temas todos que a gente está falando também alinhados com o nosso tempo e com as demandas da sociedade. E quais são as próximas soluções, os próximos passos, né, que vocês estão aí desenvolvendo tecnológicos na Corcase? Do lado da tecnologia, né, nós estamos sempre também olhando tudo que está no mercado, né? E o nome da vez aí é inteligência artificial, né? Nós também temos, né, nós estamos olhando bem carinhosamente para a inteligência artificial e, na verdade, já temos uma solução, né? Ela é uma solução que ainda tem um grande potencial, uma grande curva de crescimento, né? Dentro do que a gente espera que ela venha a se tornar, mas a gente tem dentro do nosso software, né, ferramentas de inteligência artificial que ajudam as equipes de geologia a facilitar o trabalho ali ou a reduzir trabalhos repetitivos, trabalhos muito manuais que demandam muito dos operadores em campo, que acaba sendo também uma questão relacionada à ergonomia, né? Você repetir o trabalho de estar fazendo medições em testemunho e tal, a gente tem toda hoje uma base de dados que nos permite, né, construir um algoritmo que nos ajude a transformar essas atividades um pouco mais automáticas ou automatizadas, claro que com possibilidade de supervisão e revisão por toda a equipe, né? E a gente também, né, dentro dessa corrente de crescimento que a gente vem, né, a gente busca também, no futuro, trabalhar com inteligências artificiais na questão de talvez descrição, não descrição automática de testemunhos, mas dicas sobre descrições litológicas, descrições geotécnicas, né, utilizar dados de scanners de testemunho, né, para trazer insights mais poderosos para a equipe que está ali. Então, a gente está bem alinhado nesse segmento também. Ainda falando, né, de futuro, a gente já está se encaminhando para o final. Eu queria que vocês comentassem também dessas perspectivas, de forma geral, de avaliação do mercado, do setor, o que vocês projetam também para o próximo ano, como é que vocês estão, né, visualizando o setor de vocês? Então, eu sou sempre otimista, né? Então, eu vejo o setor aí com um crescimento importante. Tem questões macro acontecendo que são muito importantes, né? Geopolíticas, que são muito importantes, que a gente tem que estar atento para isso, né? Eu, na condição de eu sou administrador de formação e faço a parte também financeira da empresa, além da questão de inovação, de sustentabilidade, a gente tem uma preocupação também, e óbvio que isso é importantíssimo para o nosso cliente, a minimização de custo, né? Dessas operações. Então, além da gente proporcionar um produto ecologicamente correto, voltado para questões de facilitar o dia a dia do usuário, a gente também tem o cuidado de desenvolver produtos ou soluções que minimizem custos, né? Porque uma empresa moderna hoje, a gente não pode ficar debruçado numa parede achando que, paramos por aqui, a nossa empresa está indo bem e graças a Deus a gente vem desenvolvendo um ótimo trabalho, mas a gente está sempre voltado para trazer novidades, né? Então, sejam novidades na área de tecnologia ou na próprio desenvolvimento de novos produtos, como o Chipcase, que é uma caixa nova que a gente está montando agora, que é um desmontável. Qual é a facilidade disso? O usuário vai poder, de acordo com o que ele tem lá, ele vai poder montar essa caixa de acordo com a demanda que ele tem. Então, já não é mais uma caixa compacta com 60 espaços, né? A própria caixa de testemunho, a gente está com um projeto aqui, vou trazer em primeira mão, de uma caixa que ela
também é desmontável para que ela otimize espaço na questão do deslocamento de transporte, visando minimizar custo de transporte. Então, são algumas ideias que a gente desenvolve, traz projetos, debate com o usuário. Eu acho que isso é um outro ganho que a gente tem. A gente está muito na ponta, nós estamos muito presentes na ponta, então a gente está debatendo com o usuário e o usuário nos traz muitas ideias. Então, existe sinergia entre a Corcase e seus clientes. Com tantos planejamentos, de fato, é otimista a sua visão, né? De que tem um longo período ainda de muitas demandas e de oportunidades, né, de contribuir com o setor para que ele se desenvolva dentro dessa pegada que todos nós queremos que seja cada vez mais sustentável, mais preocupado com as questões relacionadas a ESG, como a gente comentou, né? Perfeito, é isso aí mesmo. Com certeza. Você, Marcel, me faz um pouquinho desse seu panorama para o setor para o próximo ano, quais são as suas perspectivas? Eu sigo o otimismo, né, do Flávio. Eu acho que, né, o nosso setor está cada vez mais forte, né, apesar, né, de questões geopolíticas, oscilações, né, anuais que podem acontecer, mas prova disso é o evento que a gente teve há pouco, né, Exposibram, batendo todos os recordes de público, recordes de empresas, empresas de fornecimento de serviços, fornecimento de produtos, empresas de mineração, né, projetos de exploração, a gente tem visto crescendo, principalmente terras raras, então, né, a gente vê os projetos de exploração crescer, significa que vai trazer sondagem na esteira, vai trazer as empresas, né, que fornecem, que estão nesse setor na esteira também. Então eu vejo com super otimismo e acho que para o ano que vem vai continuar nessa pegada e a gente vai ter muita oportunidade de novos produtos, como o Flávio falou, e novas oportunidades, novas empresas aí dentro do setor. Bom, então agora para fechar mesmo, queria que vocês fizessem suas considerações finais, dessem, né, esse recado para fechar a nossa conversa. Bom, é muito legal estar aqui conversando com vocês, né? E é uma oportunidade bacana da gente poder expor algumas ideias. Sendo um pouco redundante, eu acredito que o setor de mineração no Brasil ele vem em evolução, né? A gente vê a preocupação das pessoas em tecnologia, em segurança, né? As pessoas, a gente sabe que a atividade de mineração é uma atividade que requer cuidados, então eu que estou acompanhando aí o Marcel nessas visitas agora aos clientes, a gente está enxergando isso com muita força, né? Com muito cuidado que as empresas têm com os seus colaboradores. Então, e falando um pouco da Corcase, assim, para fechar, a gente, além de Brasil, a gente está com um braço também fora do Brasil, no Canadá e em alguns países que a gente está fazendo alguns trabalhos aqui que são interessantes e que é legal a troca, porque além de obviamente, a gente levar ideias que a gente vê aqui, a gente traz ideias que a gente vê de fora, que ajudam também, às vezes a gente, né, Marcel, numa conversa informal com algum geólogo, alguém que está trabalhando na ponta, ou ele resolve o problema de de uma outra pessoa que está numa outra empresa, ou a gente tem a informação para passar para ele, para ajudá-lo também ali naquele trabalho pontual que ele precisa desenvolver. Então, eu acho muito legal essa troca, eu gosto muito desse corpo a corpo com as pessoas aí, ainda sou do tempo do presencial, apesar de entender que a gente teve muito ganho com a questão do online, né? E eu só vou fechar com otimismo, só vejo com otimismo aí para o próximo ano, para os próximos anos, e nós na Corcase a gente vai desenvolver ainda muita coisa. Vocês vão ouvir falar muita gente com ainda. Certeza. Perspectiva de crescimento, né? Com certeza. Muita coisa para vir, né? Como o Flávio falou, a gente tem essa pegada, né, de estar sempre junto dos clientes, junto das empresas, visitando, conhecendo, tentando entender a necessidade, né, de novas soluções e sempre, né, fazendo até a troca para eles mesmos. Você conhece alguma solução que nos ajude com isso? A gente fala, já vi em uma outra empresa uma solução parecida, vocês podem conversar, a gente ajuda também a fazer essa ponte, né, porque a gente está sempre rodando e para a gente é uma felicidade de estar sempre podendo ver que as empresas, para mim especificamente, que vivi do lado das mineradoras, né, ver que
a forma de gestão está evoluindo, as tecnologias utilizadas, né, estão melhorando, estão se tornando mais fáceis, está havendo menos resistência com novos produtos, né, a gente está tendo uma mineração mais consciente, mais sustentável, abrindo a cabeça para novas possibilidades, não ficar preso mas sempre fizemos dessa forma, não. Tem outras possibilidades, inclusive novas possibilidades com custo reduzido, que traz mais sustentabilidade, que traz melhor retorno em produtividade ou performance para as equipes. Então, a gente gosta de contribuir, né? Nós estamos contribuindo tanto com o produto e com ideias, né? Com essa troca com todas as empresas e com todas as pessoas que participam. E é muito legal participar disso. E a gente gosta de ouvir pessoas otimistas e com muitos planos. Essa troca é fantástica, né? Porque nos dá de insights, de ideias. Essa troca é fantástica. É muito legal esse trabalho. Nos ajuda muito essas conversas, né? E eu espero que elas deem muitos frutos para vocês voltarem aqui contando as novidades e todos esses planejamentos que vocês estão aí colocando em curso. Muito obrigada, viu, pela conversa, Flávio, Marcel. Eu espero que vocês retornem de fato em breve. Com certeza voltaremos. Agradeço muito pelo espaço, pela disponibilidade para a gente estar conversando aqui. E a gente é só convidar que a gente vem. É fácil, né? A gente é fácil. Que é bom. Gosto de gente fácil. Olha, e fácil também é vocês acompanharem conversas como essas. É só procurar pela nossa conversa lá na TV Mineração ou nos outros canais que a gente está nas redes sociais também. Você já sabe, o Metalcast é esse espaço onde a gente tem esse papo que é descontraído, que é leve, para você conhecer um pouco mais do setor mineral, das empresas que estão desenvolvendo soluções sustentáveis e tecnológicas para a gente poder ter um futuro ainda mais próspero nessa indústria que é tão importante para o país. E eu te aguardo na nossa próxima edição. Tchau!